Deus verdadeiramente não se agrada de pessoas que têm um sentimento de coitadismo, de vitimismo dentro do coração. Por quê? Porque isso aí bloqueia muito das capacidades das pessoas. Eu até fiz algumas anotações para você ter uma ideia do quanto que isso é pernicioso para o espírito da gente, quanto que isso engessa a nossa vida emocional e espiritual e até mesmo a vida física, e você vai ter uma ideia do quanto isso é perigoso para cada um dos seres humanos, porque isso aí acaba travando o progresso moral e espiritual de cada um de nós, além também de todas as outras áreas da vida. Deus verdadeiramente não se agrada. Eu quero que você já compreenda isso de cara nesse vídeo, que Deus não se agrada de pessoas que se enxergam como coitadinhos. Você não é um coitadinho, você tem capacidades dadas por Deus, capacidades estas latentes dentro do seu coração, dentro do seu espírito, que precisam ser desenvolvidas. Os desafios da vida servem para desenvolver essas capacidades, para aflorar essas capacidades. E todos nós temos capacidade. Você pode não se julgar uma pessoa importante, você pode se julgar um nada, você pode se julgar uma pessoa que não tem valor, uma pessoa que não tem capacidade, mas você tem capacidade sim. Você não é nenhum coitadinho. Então para com esse tipo de pensamento, porque a única pessoa, a única entidade, vamos dizer assim, que se agrada desse tipo de pensamento, desta forma de pensar a respeito de você mesmo, ao seu próprio respeito, é o diabo. São os espíritos das trevas, que eles têm um grande interesse na destruição do homem, e essa destruição ela começa de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque é o meio mais eficaz de se destruir uma pessoa é quando você consegue inocular dentro do pensamento daquela pessoa que ela não tem valor algum, que ela não tem capacidade alguma, então a pessoa acaba caindo numa cama de depressão, acaba não lutando seus sonhos, pelos seus ideais, acaba nem mesmo sendo útil no reino de Deus. E muitas pessoas acreditem, sentem, têm esse tipo de sentimento tão venenoso para o bom ânimo do espírito. Eu escrevi alguns pontos, eu gosto de escrever antes de gravar o vídeo, para não esquecer a ideia que o Espírito Santo me inspira para poder passar para vocês. E uma das coisas que eu escrevi aqui é que quando nós nos colocamos numa posição de coitadinhos, e ninguém é coitadinho, já enfatizo bem isso aqui, estamos negando a nossa capacidade de resolver problemas e estamos também nos privando de vencer na vida. E é isso mesmo. Quando nós nos colocamos nesta posição de coitadinhos, nós estamos engessando toda a capacidade que Deus nos deu de vencermos. Nós estamos deixando a vitória na mão do inimigo. Nós estamos deixando de ir atrás daquilo que nós queremos na nossa vida. Por quê? Porque nós não nos julgamos capazes, nós nos julgamos incompetentes, nós nos julgamos enfraquecidos ou fracos, nós nos julgamos sem condição alguma de conquistarmos, seja lá o que for que nós queiramos na nossa vida, e com isso nossos sonhos vão sendo destruídos. Deus tem um plano na sua vida. Os cristãos, eu creio que você já ouviu essa palavra, essa frase de muitos cristãos, todos os cristãos falam isso, Deus tem um plano. Inclusive tem um vídeo que eu quero fazer a respeito dessa questão de Deus ter um plano na nossa vida. Isso eu vou deixar para depois. Mas o fato é que Deus tem um plano na nossa vida. E esse plano é o pleno desenvolvimento de todas as nossas capacidades, para que nós venhamos ser realizados, muito bem realizados em todas as áreas que nós desejarmos na nossa vida. Deus não criou parasitas. Deus não nos criou como parasitas para nós ficarmos encostados num canto escuro do nosso quarto, choramingando, chorando as pitangas, como falam por aí, sem coragem de enfrentar a vida. Então, quando nós nos colocamos numa posição de coitadinho, nós estamos simplesmente engessando as nossas capacidades. Você está engessando as suas capacidades. Outro ponto que eu coloquei aqui: estamos vitimizando a nós mesmos. Estamos nos colocando como reféns da situação. E ninguém é refém de situação alguma. A pessoa sempre pode fazer alguma coisa por si mesma. A pessoa sempre pode tomar alguma decisão. Se não é no campo físico, ela pode, pelo menos no campo espiritual, ela pode sim tomar uma decisão. Se a situação está de tal modo que você não tem condições de fazer alguma coisa para modificar aquela situação, no campo espiritual você sempre tem algo para ser feito. Sempre há uma oportunidade no campo espiritual para ser feito. No caso, por exemplo, a oração. Se você não pode modificar a situação com as suas atitudes, você pode modificá-la com as suas orações. Você pode transformar a sua vida através das orações,
porque então você estará recorrendo a um recurso muito superior aos teus próprios recursos humanos, que é o recurso divino. Você estará recorrendo às mãos divinas. O que não pode acontecer é você se tornar refém de situações da vida, das circunstâncias da vida. Outro ponto que eu coloquei aqui é que o vitimismo, ou coitadismo, como queira chamar, é uma posição confortável para os covardes. Sim, é uma condição confortável para os covardes, porque o covarde ele fica naquela situação de chororô, de choramingo ali, chorando a situação, querendo que as pessoas, ao invés do covarde se levantar, deixar a covardia se levantar e lutar na vida, essa pessoa ela fica esperando a atitude de outras pessoas para virem e lhe estender as mãos, lhe ajudarem. Não que nós não possamos estender as mãos para as pessoas, mas uma coisa é você ajudar as pessoas, outra coisa é você ajudar quem realmente não quer se levantar, quem realmente quer que nós venhamos caminhar no lugar das pernas delas, que nós venhamos fazer o que cabe aquelas pessoas fazerem. Nós também temos que tomar muito cuidado ao ajudarmos pessoas. Temos que ter discernimento com relação à ajuda que nós queremos prestar às pessoas, porque muitas vezes você está tentando levantar quem quer ficar caído. Muitas vezes você está tentando empurrar para frente uma pessoa que quer ficar parada, uma pessoa acomodada. Ela não quer caminhar, ela quer ser carregada. E isso aí é diferente de ajudar. Isso é estimular o comodismo na vida das pessoas. Então, diante de todos os problemas, diante de todo problema, nós sempre temos que fazer uma pergunta: o que estou fazendo para mudar essa situação? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Quando você faz essa pergunta, você está saindo do ponto de passividade para o ponto de atividade. Você está saindo daquela situação acomodada para uma situação de ação, para uma situação onde você vai tomar uma atitude. Tem uma palavra que eu gosto muito com relação a isso que eu estou falando neste vídeo, que se encontra em Josué no capítulo 7, uma história que aconteceu com o próprio Josué. Josué queria conquistar um vilarejo chamado Ai, é bem sugestivo o nome desse vilarejo. Isso está registrado no capítulo 7 de Josué. Então, ele subestimou o poder daquela cidade, né? Só tinha camponeses ali, não eram guerreiros experimentados em espada, em coisa alguma. Eram camponeses, meros camponeses que mexiam com enxadas, com foices, com agricultura. Então Josué chama os seus soldados. Ele tinha, lembra que Josué estava substituindo Moisés. Ele tinha um povo de quase 3 milhões de pessoas nas mãos ali, debaixo do seu governo. Mas ele chamou apenas alguns soldados, de 2 a 3 mil soldados, e falou assim: vão lá, conquistem, porque não precisamos colocar todo o nosso exército para conquistar aquele vilarejozinho ali. E os soldados foram e perderam aquela batalha. Perderam aquela batalha. Se os poucos que sobreviveram não tivessem fugido, teria morrido todo mundo nas mãos daqueles camponeses que não eram nem guerreiros. Imagina o poderoso exército de Israel perder contra um grupo de camponeses. Exércitos poderosos como o de Israel naquela época, que conquistaram nações, que conquistaram povos, que derrotaram inimigos ferozes, agora perdem para camponeses. E qual foi a atitude de Josué? Ele se prostrou diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é onde Deus se manifestava, e ali chorou de manhã até a tarde, lamentando os seus mortos, numa atitude de luto, né, pela nação de Israel, chorando pela perda, né, dos seus soldados. Quantas famílias que perderam seus maridos ali naquela batalha contra Ai. Então ali estava Josué chorando. Quem de fora olhasse Josué pensaria: coitadinho de Josué, puxa, que tristeza deste homem, o que este homem está passando, né, de dificuldade na vida. É a ideia muitas vezes que você quer, você que tem essa síndrome de coitadinho, vamos chamar assim, essa ideia de que você é um coitado, é a ideia, exatamente a ideia que você quer passar também para as outras pessoas quando olham você passando por essa situação. Coitadinho dele, coitadinho dela, meu Deus, que dor que está passando, temos que fazer alguma coisa por esta pessoa. Mas qual foi o pensamento de Deus com relação a Josué? No versículo 10 em diante, depois que Josué ele fica chorando e orando e lamentando a morte dos seus soldados, a derrota sofrida
pelo vilarejo de Ai ali da parte da manhã até a parte da tarde, no finalzinho da tarde, o Senhor então decide falar com Josué. E quando o Senhor chega para falar com Josué, ele não chega como Josué esperava que o Senhor fosse chegar, como nós muitas vezes, quando pensamos que somos coitadinhos, esperamos que as pessoas venham chegar até nós. Como nós esperamos que as pessoas venham chegar até nós quando nós estamos com esse sentimento de coitadismo. Que as pessoas venham passar a mão na nossa cabeça, que as pessoas venham se compadecer da nossa dor, falar coitadinho de você, né? Como você está passando, como você está sofrendo. Mas com Deus foi diferente. Deus chega até Josué e fala, aqui no versículo 10, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Aquela pergunta foi um choque para Josué. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Então, por que Deus falou aquilo? Deus falou para Josué, levanta-te, por que você está nesse choro todo? Israel pecou diante de mim, mentiu, roubou. Por quê? Porque na invasão lá atrás, antes da luta contra a cidadezinha de Ai, o vilarejo de Ai, em Jericó, Deus ordenou que a nação de Israel invadisse Jericó e não pegasse nada de lá. Mas Acã, você deve conhecer essa história, roubou uma capa que encheu seus olhos de cobiça e alguns vasos de ouro, e ele levou para o acampamento de Israel e escondeu debaixo da sua tenda. Então isso que Deus estava falando para Josué agora. Por que está chorando? Por que está aí orando? Levanta-te, porque há pecado em Israel. Há pecado em Israel. Transgrediram o meu concerto que eu lhes tinha ordenado e até tomaram do anátema. Anátema é maldição. E também furtaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel, Deus explica aqui, não puderam lutar e vencer contra o vilarejo de Ai. Deus mostrando para Josué, quando há pecado oculto, quando há alguma coisa errada, isso se torna causa de derrota na nossa vida. Então, qual foi a orientação de Deus? Levanta-te. Por que Deus estava pedindo para Josué, ordenando, né, Josué a se levantar? Levantar aqui significa tomar uma atitude. Levanta-te e santifica o povo, ou seja, purifica, tira o anátema, tira a maldição do meio de vocês, e vocês voltarão novamente a contar com a minha graça, com a minha misericórdia, com o meu amparo, e terão vitória sobre os seus inimigos. O que eu quero dizer com esta palavra? Quero dizer aquilo que eu disse para vocês nesse vídeo aqui sobre a pergunta que nós sempre temos que fazer diante de qualquer situação. Que pergunta? O que eu estou fazendo para mudar essa situação? Então, diante de qualquer situação na vida, ao invés de você ficar com o sentimento de coitadismo, você tem que fazer como Josué foi ordenado a fazer por Deus. Deus ordenou Josué, levanta-te, ou seja, toma uma atitude. Levantar-se aqui é tomar uma atitude. Você sempre, ao invés de ficar chorando, você sempre pode se levantar, você sempre pode tomar uma atitude com relação à situação que você está passando, para que aquela situação possa ser modificada por você mesmo, logicamente com a ajuda de Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, essa mensagem que eu trago para você é o seguinte: Deus ele não se agrada de nós ficarmos chorando devido à situação de dor e de sofrimento que estamos passando. Não que seja proibido chorar, nosso Senhor Jesus chorou, mas o nosso Senhor não entregou os pontos. Ele sempre tomava uma atitude de confiança em Deus, de orar para o Senhor Deus. O mesmo deve ser feito por cada um de nós. Tome uma atitude, não fique naquele sentimento de que eu sou um coitadinho. Tome uma atitude, sempre há algo que você possa fazer para mudar a sua situação. Repito, se você não pode mudar a sua situação através de atitudes, através de ações práticas, você pode, devido à impossibilidade daquelas situações, porque as situações que nós mesmos agindo, nós não poderemos mudá-las, mas podemos mudar a situação mediante oração. Sempre podemos fazer alguma coisa, tal como orarmos a Deus, buscarmos força em Deus para superarmos aquela situação, ou para passarmos por aquela situação que por enquanto não pode ser modificada. O que não pode acontecer é nós nos entregarmos a esse sentimento tão venenoso para o nosso bom ânimo, para o nosso estímulo, que é esse sentimento de vitimismo, de coitadismo. Amém? Então quero deixar essa mensagem para você aqui e que você venha despertar e venha fazer alguma coisa, seja no campo físico ou no campo espiritual, mas faça alguma coisa. Levanta-te, toma uma atitude. O que você está fazendo para mudar essa situação? Fiquem com Deus.